muito boa noite a todos vocês. Felipe, que bom ter... Olha só, eu fazendo bagunça aqui. Vocês nem imaginam a armadilha que a gente faz aqui para poder funcionar o nosso programa. Uma armadilha mesmo. Nós vamos lá, vai dar tudo certo. Tô vendo aqui o Felipe, tá com a gente. Muito boa noite, Felipe, tudo bem? Gabriela também, Gabriela Loman, a Cláudia Delfini. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Raquel, já falei da Raquel, né? Tudo bem, Dona Irma, muito boa noite, Dona Irma, tudo bem? A Dona Ivani também apareceu por aí, tá? Muito legal ter a participação de todos vocês nesse momento de estudo. Lindaura, muito bem-vinda, Lindaura, tudo bem com você? Espero que sim. Estou sentindo um bom calorzinho aqui hoje, depois de um dia de uma chuva aí à tarde, tá? Pastor Erni, muito boa noite, seja bem-vindo, tá? Que bom tê-lo aqui conosco também. Dona Ivani, boa noite. Nós estamos numa semana muito especial, a Semana Santa, semana em que a gente lembra o sacrifício de Jesus em nosso lugar e a gente louva a Deus, a gente agradece muito a Deus por ter sido misericordioso com a gente, ter enviado o seu Filho para nos salvar. Não fosse Jesus vir, não fosse Jesus assumir o nosso lugar, a gente não teria esse privilégio, essa oportunidade, essa alegria de sabermos da nossa salvação. Tá? Graças a Deus que Jesus Cristo veio, graças a Deus que Ele amou o mundo da maneira tão especial, amou tanto, como diz João, amou tanto que mandou o seu único Filho para nos salvar, para nos resgatar. Tá? Nós iniciamos esse momento, então, algumas pessoas já estão ainda chegando, mas nós já iniciamos em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei se aconteceu por aí com vocês também, aqui em São Paulo, né? Alguns locais. Hoje eu tive há pouco, alguns minutos atrás, uma queda de energia aqui. Eu acredito que não foi só aqui em casa, foi na região. Espero que não aconteça essa queda de energia. Tá? Voltou rapidinho, mas se acontecer, já estejam sabendo assim que a interrupção, se vier a acontecer, uma das causas pode ser isto. Esperamos que não. Esperamos que dê tudo bem, tudo certinho. Tá? Muito bem. Eu gostaria de cantar com vocês uma música do Inário Luterano, mas eu tentei aqui no violão e tem umas notas bem difíceis, né? E eu não consegui assim tocá-lo com muita facilidade, com muita tranquilidade. E a capela, eu acho que não vai ficar legal eu cantar com vocês aqui. A música do Inário Luterano, aquela: eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus. Mas tem algumas notas que eu não consegui aqui no violão dedilhar com facilidade. Então, para não ficar estranho, eu vou deixar essa música assim de lado e eu vou cantar com vocês a música mais conhecida, mais fácil, né? Até mesmo para a gente interagir. Se aquela cruz falasse, ok? Então, vamos lá. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado os pés
foi escolhida para o mal combater. Jesus foi enganado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Na cruz de Jesus a gente sempre encontra conforto para a nossa vida. Tá? Nós lembramos do sacrifício dele, da morte dele lá em nosso favor, em nosso lugar. E hoje a gente olha para a cruz, ela está vazia. Jesus saiu de lá. Jesus não ficou morto. E também a própria sepultura. Jesus saiu da sepultura, ressuscitando ao terceiro dia, garantindo assim que nós também temos a ressurreição. Nós estamos na Semana Santa, como dissemos anteriormente, e é uma semana de bastante reflexão mesmo sobre a nossa relação com Jesus, a nossa relação com Deus, e a relação dele com a gente, uma relação de amor, uma relação de doação. Tá? Cristo realmente se doou por cada um de nós. Eu gostaria de por alguns minutos a gente conversar, a gente meditar sobre o texto, sobre o momento em que Jesus foi até ao Getsemane, no Jardim das Oliveiras, onde ele levou os seus discípulos, depois na Quinta-feira Santa, aliás, depois de ter ceado com os discípulos, depois de ter lavado os pés deles, depois de ter apontado para o traidor, depois de ter dito a Pedro, olha, fica atento, você vai me negar ainda hoje, antes que o galo cante, tá? Vai me negar por 3 vezes. E Jesus vai então ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, e lá ele tem um momento de bastante intimidade com Deus, onde ele abre o coração com o Pai, ele abre o coração e demonstra a sua angústia, tá? A sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor. E tudo isso em razão da nossa salvação, em razão da minha reconciliação com o Pai, da sua reconciliação com o Pai. Tá? Então, por alguns minutos a gente medita sobre esse texto e fiquem à vontade para comentar e para perguntar se houver alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso. Antes de eu ler aqui o texto, quero saudar ainda aqui a dona Marlúcia, tia Marlúcia, né? Muito boa noite, tia Marlúcia, a Rosângela também, Ferreira, boa noite, seja muito bem-vinda. O texto que eu quero ler com vocês, na verdade os três evangelhos, os três evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos, eles trazem esse texto, eles trazem a descrição desse momento de Jesus no Getsemane, mas o evangelista Lucas, ele dá alguns destaques diferentes, alguns destaques especiais sobre aquele momento de Jesus. Tá? Então, o texto é de Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 46. O texto está escrito assim: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai,
Se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Este texto, para nossa reflexão. Algumas coisas assim que eu gostaria de destacar a respeito desse texto. Vamos dar uma olhadinha aqui versículo a versículo, tá? E destacar para vocês ou com vocês algumas palavras deste texto. Primeiro, vejam que o fato de Jesus ter ido ao Getsemane não era uma coisa incomum. Pelo que consta, aqui era frequente, era costumeiro para Jesus ir com os seus discípulos ou ir ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, para orar, para conversar com o Papai do Céu. Tá? Ele fez isso. Ele foi ao Monte das Oliveiras algumas vezes e agora vai de novo com os discípulos e ele tem a intenção de orar. Jesus, quando chegou lá, Jesus disse para os discípulos: meus queridos, o momento é de preocupação, o momento é de angústia, é de aflição, é de dor, o momento é de incerteza até, porque muitas coisas vão acontecer aqui a partir de hoje. Jesus sabe do que vai acontecer, Jesus sabe que os soldados viriam lá no Getsemane, que Judas já o estava traindo e que os soldados viriam lá para prendê-lo. E Jesus sabe que os discípulos não ficariam tão bem assim, eles não ficariam tão seguros, tão tranquilos. E a gente sabe que depois, enquanto os soldados apareceram, os discípulos fugiram. Os discípulos deixaram Jesus sozinho. Tá? Então, o que Jesus aconselha aos discípulos é: orem. Orem e peçam a Deus para que vocês não sejam tentados. Orem e peçam a Deus para que vocês permaneçam firmes. Diante da circunstância, diante do que viria a acontecer com Jesus, os discípulos poderiam depois duvidar de Jesus. Poderiam questionar por que foi morto, por que foi preso. Até agora, nesses 3 anos, vem nos mostrando o seu poder, a sua autoridade, vem nos mostrando que é Deus, que é Senhor, fez tantos milagres, fez tantas obras, tantas ações poderosas em favor das pessoas, e agora foi preso. E aí depois, na sequência, condenado, julgado, condenado, morto na cruz, está na sepultura. Então Jesus pede a ele: meus filhinhos, orem. Orem para que vocês não sejam tentados. Orem para que Deus os mantenha firmes. Peçam a Deus para cuidar de vocês, para cuidar do coração de vocês, para cuidar da alma, do espírito de vocês, para vocês ficarem firmes. Obviamente que a relação aqui não é estreita, mas a gente está passando também por circunstâncias em que a oração é extremamente necessária. A gente tem visto tanto sofrimento, a gente tem visto tanta angústia, a gente tem visto tantas dores de tantas pessoas próximas a nós ou distantes de nós nesse período de pandemia, nesse período de crescimento, né, da infecção e de mortes. Muitas pessoas talvez possam fragilizar na sua fé, se questionar:
por quê? Onde está Deus? E, enfim. Então, a oração, nesse momento também, para mim, para vocês, ela é muito importante, ela é muito necessária. Eu estive nesses últimos dias junto aos meus pais e eu vi de perto essa questão desse sofrimento. Em 2 dias consecutivos, nós tivemos lá 3 vizinhos que foram levados, 3 vizinhos que partiram, que morreram, pessoas que a gente conviveu desde criança, desde infância, e a gente sentiu, ouviu a tristeza dos pais, dos irmãos, e nesse momento a palavra de Deus, a fé, a confiança em Deus nos dá a força, nos dá condições para passar, para vencer. Tá? É importante que a gente tenha esse conselho de Jesus e que a gente ouça esse conselho também. Jesus nos ensinando os discípulos e a nós também para orarmos, para confiarmos em Deus, para que Deus nos dê a força, para que Deus nos dê a condição de superarmos quaisquer circunstâncias que venhamos a enfrentar na nossa vida, confiantes de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está conduzindo a nossa vida. A maior dificuldade para a nossa vida, Deus já realizou, já mudou, tá? Que é exatamente a nossa condição que nós tínhamos antes da obra de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, antes da fé que nós temos nele. A nossa condição de perdidos, a nossa condição de inimigos naturais de Deus. Jesus veio ao mundo e restaurou essa situação, mudou esse quadro. Agora nós temos a nova vida em Cristo Jesus, a nova condição. Jesus dá esse conselho para os discípulos e ele mesmo tem muita angústia no seu coração. Ele mesmo tem muita tristeza no seu coração, assim como os discípulos estavam sentindo também. Jesus mesmo sabe o que vai enfrentar, sabe o que está para acontecer com ele. E então ele mesmo se afasta dos discípulos por alguns metros, 30 metros diz aqui, noutra versão diz num tiro de uma pedra. Tá? Então Jesus se afasta dos discípulos por alguns metros e ele mesmo se ajoelha. No outro evangelho diz que ele prostrou com seu rosto ao chão. Tá? A angústia de Jesus, o sofrimento de Jesus, a certeza de tudo que vai passar, nas próximas horas, está angustiando o seu coração, está entristecendo profundamente a Jesus, está entristecendo profundamente. E onde é que ele vai encontrar consolo? Onde é que ele vai encontrar conselho? Onde é que ele vai encontrar segurança? No Pai. Então ele se prostra em terra e ora. Ele ora ao seu Pai. E ele abre o coração. E ele diz assim: Pai, é pesado, é angustiante, o sofrimento é grande, a dor é imensa. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se for opção, tá? Se for possível, passa de mim esse cálice, tira de mim esse sofrimento, porque está muito pesado. Mas, meu Pai, não faça aquilo que eu quero. Não faça a minha vontade. Faça a sua vontade. Que a sua vontade prevaleça. Que a sua vontade seja a que vai acontecer. É interessante que somente o evangelista Lucas ele retrata essa dor de Jesus. Ele retrata esse sofrimento de Jesus. E ele diz que o sofrimento é tão grande, que o suor de Jesus estava como gotas
de sangue. O suor de Jesus está com gotas de sangue caindo ao chão. Deixa eu encontrar aqui uma palavra que eu destaquei antes para falar a esse respeito, sobre essa questão do suor dele se transformar em gotas de sangue. É possível isso? É possível isso acontecer? O suor se tornar em gotas de sangue? É interessante que Lucas relata isso. Por quê? Porque Lucas é médico. Lucas é médico e então ele dá detalhes mais específicos a respeito desse sofrimento de Jesus. Na literatura médica a gente acaba, eu pesquisei sobre isso, e a literatura médica chama esse momento, essa condição do suor se tornar em sangue, chama isso como hematidrose. Hematidrose. Tá? É uma circunstância que acontece diante de um sofrimento inigualável, de um sofrimento profundo, tá? De um sofrimento profundo, um estresse, um extremo estresse físico e psicológico, tá? É isso que causa essa hematidrose, tá? O suor se torna gotas de sangue. E como é que se dá? O estresse é tão grande, é tão intenso, é extremado, ao ponto de os vasos sanguíneos sob a pele estourarem. Os vasos sanguíneos estouram e ele se mistura com o suor. O sangue se mistura com o suor. É essa a questão. Eu estou vendo os comentários aqui, tá ruim, eu estou percebendo que está travando em alguns minutos, em alguns instantes, a transmissão. Isso tem perdido o conteúdo, o volume está sendo audível, está bem tranquilo nessa questão. Eu estou percebendo aqui que está travando de vez em quando também. Eu não sei se é o problema da internet aqui de casa ou se é do aparelho, né? Espero que a comunicação não seja prejudicada com isso. Eu estou vendo aqui que alguns estão comentando, né? O áudio está falhando, falhou também aqui. Agora está tudo bem? Tudo tranquilo? Me ajudem aí para eu tentar resolver essa situação para a comunicação ficar tranquila, tá? Ok, obrigado, Raquel, pelo retorno, tá? Obrigado pelo retorno. Então veja só, o que aconteceu com Jesus, Lucas explica, tá? O sofrimento dele é tão grande, é tão intenso, que os vasos sanguíneos sob a sua pele, tá? Estouram e se misturam ao suor. E aí o suor se torna em gotas de sangue. E esse sofrimento, meus queridos, essa dor de Jesus, essa angústia de Jesus, é porque ele sabia o que ele estava por passar. É isso que ele está pedindo ao Pai. Pai, se possível, tira isso de mim. Se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Tá? Ele sabe que vai ser preso pelos soldados, ele sabe das horas que ele vai ser levado daqui para cá e de lá para lá, ser julgado de forma injusta, de forma não correta, né? pelos líderes religiosos, por Pilatos, enfim. Ele sabe de todo esse sofrimento, ele sabe das chicotadas, da coroa de espinho, dos pregos que serão cravados nas suas mãos e nos seus pés. Jesus sabe de tudo isso. A gente precisa lembrar que o sacrifício de Jesus não foi algo que aconteceu por acaso, não foi um acidente na história da salvação. Estava nos planos de Deus, desde sempre, desde sempre. Jesus já sabia disso.
Jesus já sabia do seu sofrimento quando ele aceitou, quando ele assumiu a missão que o Pai confiou a ele. Então ele sabe o que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Tá? Então ele pede ao Pai: Pai, se for possível, tira de mim isso, essa angústia, mas não faça a minha vontade. Cumpra-se a sua vontade. Faça aquilo que o Senhor planejou. Nesse momento da oração de Jesus, Lucas relata que os anjos vieram, que o anjo veio para confortar Jesus. O anjo veio para consolar Jesus. Esteve ao lado dele nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho certeza que nos nossos momentos mais angustiantes, nos nossos momentos mais difíceis, nós temos também a presença do anjo de Deus. Nós temos também a presença de Deus com seus anjos, nos confortando, cuidando de nós. Eu acredito, eu confio plenamente nisso. E pode ter certeza, vocês também podem acreditar de que Deus está cuidando da gente também nesses momentos que a gente está passando agora. A gente não está só, a gente não está desamparado. Deus está conosco. Tá? Vejam que o anjo veio para confortar Jesus, o Filho de Deus, o Filho único de Deus, no seu momento de dor, no seu momento de maior tristeza, no seu momento de maior angústia, ao ponto de disso ser visível, de ser retratado no seu suor, como em gotas de sangue. Jesus então ora ao Pai dessa forma, né? Se for da sua vontade, cheio de grande aflição, diz aqui Lucas, cheio de grande aflição, de grande dor, Jesus orava com mais força ainda. O anjo veio para cuidar dele, o anjo veio para o animar, e Jesus então orava com mais força ainda, com mais vontade orava ao Pai. Com toda certeza, o Pai atendeu a sua oração. O Pai esteve com ele. O Pai o abençoou e deu a ele condições de passar por esse sofrimento. Jesus sabia também do fato de que ele seria abandonado pelo Pai. Lá no Calvário, quando é crucificado, conversa com os malfeitores ao seu lado na cruz, lá já no finalzinho do seu sofrimento, do seu martírio, Jesus dá um grande grito e clama a Deus: Senhor, meu Deus, por que me deixaste sozinho? Por que me desamparaste? Tá? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Nós lemos assim na língua grega, por que me deixaste sozinho? Por que me abandonaste? Tá? Naquele momento, com toda certeza, nós podemos ter o sentimento e a convicção de que era necessário, porque se o Pai não tivesse abandonado Jesus, se ele não tivesse passado por esse momento, por esse sacrifício, a gente estaria perdido ainda, a gente estaria sem esperança, sem expectativa. Era necessário Jesus passar por tudo isso, e ele passou por mim, passou por vocês, passou por cada um de nós ao morrer, ao entregar-se à morte de cruz em nosso lugar. O anjo veio animar Jesus e Jesus orava com mais força, com mais convicção. Eu tenho certeza que você também sente a presença de Deus, o cuidado de Deus e pode orar também com mais convicção a Deus, especialmente nesses momentos de aflição na sua vida também. Tá? Meus irmãos, Jesus voltou. Lembra que Jesus tinha pedido aos discípulos para que eles orassem, e pedissem a Deus que não caíssem em tentação, para que não fossem tentados. E aí Jesus se levantou e voltou para ver os discípulos. E quando ele volta, os encontra dormindo. Porque a tristeza deles também era muito grande.
E aí Jesus pergunta, meus queridos, por que vocês estão dormindo? Vigiem, orem, estejam atentos, estejam vigilantes o tempo todo, A gente conhece a sequência da história, a gente sabe que os soldados vieram com Judas, Judas dá um beijo em Jesus, Jesus o chama de amigo, e com esse sinal, com esse beijo, os soldados vieram e prenderam Jesus com grande violência. E apesar de Pedro ter tido a reação de ter cortado a orelha do soldado, e Jesus fala em embainhe a sua espada, guarda essa espada, apesar dessa atitude de Pedro, a gente sabe que na sequência ele segue a Jesus de longe. Ele segue a Jesus de longe, vai de longe para ver onde Jesus está. E ele chega junto no pátio, onde Jesus está sendo julgado e condenado, e ali naquele momento acontece o que Jesus havia dito para ele. Ele nega Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele diz, não, eu não estava com Jesus, não, eu não conheço esse homem, não, eu nunca vi, não sei quem ele é. E aí o galo cantou e Jesus então olha para Pedro e Pedro se arrepende profundamente de ter negado a Jesus. O conselho de Jesus continua sendo esse para mim. Vigie, ore e peça a Deus para que você não seja tentado. Peça a Deus para que você tenha condições de resistir à tentação, de vencer a tentação e de se manter firme até o fim. A gente sabe de João 3,16, as palavras de Jesus, que a salvação ela é alcançada a nós porque Deus nos amou tanto, mas tanto, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E para aqueles que creem nele, para aqueles que permanecem firmes, que mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, permanecem firmes, que são fiéis até o fim, esses têm a salvação, esses têm a coroa da vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para resgatar e salvar a toda a humanidade, a mim e vocês. Foi para isso que Jesus deu a sua vida morrendo na cruz, derramando seu sangue para nos lavar e purificar de todos os nossos pecados. Deus, em sua imensa graça, em sua generosidade, com grande amor, teve compaixão de mim, teve compaixão de vocês, teve compaixão do mundo inteiro e deu o seu único Filho para nos salvar. Eu não merecia, você também não, e ninguém merecia. Mas Deus me amou, mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer. Ele te amou e deu a salvação, e deu a vida eterna para você. Confia que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Tenha confiança também de que nesses momentos mais difíceis pelos quais nós estamos passando, talvez não seja mais difícil, talvez alguém já tenha passado por outros momentos mais difíceis ainda do que esses que passamos agora, mas que em todo momento nós temos Deus, nós temos a presença dele. E como nós lemos na própria palavra de Deus, se Deus resolveu para nós a nossa maior dificuldade, quanto mais com as coisas menores, com as coisas mais comuns do dia a dia. Se Deus nos resolveu o problema da condenação eterna, que nós não somos capazes, que nós não temos condições de resolver, se Ele resolveu esse problema para nós, as outras coisas, com toda certeza, Ele fará em nosso favor. Confiemos plenamente nisso, que esta Semana Santa continue sendo uma semana de reflexão, de pensar no que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, de nos alegrarmos com isso, de confiarmos mais ainda em Cristo Jesus, de deixarmos a nossa vida sob os cuidados e nas mãos dele, tá? E de orarmos com confiança,
com convicção no Salvador Jesus. Meus irmãos, Deus, em sua imensa graça e imenso amor, quer continuar cuidando de mim e de vocês. Aproveitemos as oportunidades que Ele nos concede para a gente fortalecer a nossa fé. Semana passada a gente conversou sobre isso com o pastor, juntamente com o pastor Samuel, sobre viver a nossa fé, mesmo nesse período de pandemia, fortalecer a nossa fé, mesmo nesse período de pandemia. E é isso que Deus espera de nós, que a gente fortaleça a nossa fé sempre. Tá? Que Deus conceda isso a cada um de nós, ok? Eu percebo assim que a internet, em alguns momentos assim, a imagem fica ruim, né? Espero que isso não tenha atrapalhado a nossa comunicação. Tá? Quero ver aqui algumas questões que foram colocadas. Saudar ainda algumas pessoas que eu vi que entraram depois. Deixa eu ver quem mais entrou aqui depois que nós iniciamos. O Thiago Surian. Né? Thiago, seja bem-vindo, Thiago. Que bom ter você conosco aqui também em nosso momento de estudo. De repente, no momento desse, a gente pode conversar e quem sabe fazermos uma reflexão juntos aqui. Tá? Obrigado pela sua presença. Tá? Dá a sua saudação aos irmãos aqui da Ebenezer também. O Luiz Guilherme, né? Seja bem-vindo, Luiz Guilherme, né? Que bom ter você conosco. A dona Celina, tá? Seja muito bem-vinda novamente. E nós temos aqui alguns pedidos de oração. Antes de eu falar sobre os pedidos de oração aqui, eu quero convidar vocês para as nossas programações do final de semana. Nós teremos 2 cultos especiais nessa semana, na sexta-feira, os 2 às 9 horas, né? Na sexta-feira, o culto da Sexta-feira Santa, e teremos a alegria de ouvir o pastor Erni que nos trará a mensagem neste culto de sexta-feira, tá? Sexta-feira às 9 horas. E no domingo pela manhã, também às 9 horas, o nosso culto celebrando a ressurreição de Jesus. Com certeza, algumas coisas serão retomadas do que nós falamos hoje, do que nós conversamos hoje, nesses próximos cultos também. Será um prazer e uma alegria cultuar juntamente com todos vocês. Tá? Então aqui alguns pedidos de oração que vieram. A tia Marluça lembra para a gente orar pelo pastor Genivaldo. O pastor Genivaldo, ele fez o cateterismo hoje. Eu não tive informações mais, deixa eu só compartilhar aqui, se havia alguma informação a respeito. Não vejo nada assim de como foi o procedimento cirúrgico dele hoje. Foi um cateterismo que ele fez, tá? Espero que esteja bom, que esteja bem, tá? Acredito que sim, tá? Senão a gente já teria também alguma outra informação. Também mais quem pede oração aqui, a dona Ivani, também pede para incluirmos na oração a sobrinha Kátia, tá? A sobrinha neta Carol, mãe e filha, né? Mãe e filha estão se recuperando da Covid. Também o primo Heraldo, tá? Que está internado. Essas são pessoas que foram lembradas aqui pela dona Ivani, tá? Vamos incluí-las nas orações da dona Ivani. E a Raquel, pelos amigos, né, que estão também em tratamento de saúde. Ela lembra aqui do Toninho, Zé Carlos, Marilu, o Mário Sérgio, esposa, Yuri, Sandra, dona Sandra Martesi. Lembra também de novo do pastor Genivaldo, tá? São algumas pessoas que nós queremos incluir aqui na nossa oração. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar com vocês nesse momento de estudo, e desejo a todos vocês que o Papai do Céu esteja no coração de cada um e fortaleça a fé, a confiança de que é Ele quem está cuidando, quem está conduzindo a vida de todos nós
em paz, em segurança, e que a vontade dele vai sempre prevalecer, vai sempre acontecer na nossa vida. E a maior vontade dele já aconteceu, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Tá? A Gabriela que também lembra da amiga Natália, que está de luto, né? Perdeu a mãe também por Covid na sexta-feira. Eu também quero incluir o Roberto, lá de Linhares, um amigo meu também, que também está com Covid, também a situação dele está delicada, também quero incluí-lo na minha oração. Tá? Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Gracioso Deus, eterno Pai Celestial, cada um de nós que está aqui participando desse estudo ou irá assisti-lo depois, tem o desejo de ser consolado, de ser mantido seguro e firme na sua fé no Salvador Jesus. E quando nós ouvimos o que ele passou, quando nós lemos da sua angústia, do seu sofrimento, da sua dor, e entendemos que isso foi por nossa causa, foi por nossa razão, mais ainda queremos ser fiéis, mais ainda queremos ser tementes, mais ainda queremos ser consagrados. E por isso pedimos nesta oração que o Senhor, assim como Jesus orientou aos discípulos, que o Senhor não nos deixe cair nas tentações, que as tentações não cheguem até nós, mas que nós sejamos cuidados, amparados, e que a Tua Palavra nos dê condições para resistirmos a quaisquer tentações que vierem sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade de a gente ler, estudar e meditar na Sua Palavra. Obrigado por cada uma das pessoas que estão nos acompanhando e participando conosco neste momento. E elas estão também colocando diante do Senhor as suas súplicas, as suas intercessões e agradecimentos pelas pessoas que estão se recuperando da situação da Covid, pelas pessoas que estão enfrentando ainda essa enfermidade e precisam de cuidados especiais. Cada uma das pessoas citadas aqui, ó Deus, toma-as nas Tuas mãos, guarda e conforta cada uma e dê a recuperação conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nós as entregamos sob os Teus cuidados amorosos e paternais. Aqueles que sofrem, angustiados e entristecidos por causa da morte de seus entes queridos, também conforta, também consola eles, na certeza de que a salvação também foi alcançada e felizes são aqueles que partem dessa vida no Senhor Jesus, porque herdam o céu, porque herdam a vida eterna. Então conforta na certeza e na expectativa do reencontro no dia da ressurreição, no dia do juízo, quando então todos nós juntos, os que cremos em Cristo, estaremos na eternidade celestial. Que este seja o conforto para todos os enlutados. Conceda a Tua graça e a Tua bênção sobre o trabalho da igreja cristã espalhada em todo o mundo, que a Tua mensagem continue sendo anunciada, sendo levada a todos os corações, mesmo que de forma online, mesmo que de forma remota, que nós tenhamos condições de continuar pregando e levando a boa nova de salvação a todos os lugares, a todas as pessoas. Abençoa o trabalho da nossa igreja aqui, a congregação Ebenezer, dos nossos irmãos que nos acompanham e nos auxiliam também para que o Evangelho seja anunciado. Abençoa aos nossos pastores que participam, estão sempre presentes aqui na Ebenezer, e que a Tua Palavra também através deles seja clara e seja alcançada aos nossos corações e ouvidos por amor de Jesus. Abençoa a nossa noite, dá-nos um bom descanso, conforta-nos na certeza de que os Teus anjos estão acampados sempre ao nosso redor. Eu te agradeço também de forma especial por teres me acompanhado também na viagem, quando eu pude ir e voltar em segurança e estar de novo aqui entre os meus irmãos, junto com eles, trabalhando para a honra e glória do Teu santo nome. É por Jesus, o nosso Salvador amado, que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que Deus guarde a cada um na fé no Salvador Jesus.
na próxima semana a gente estaremos juntos novamente na próxima terça para o nosso momento de reflexão. Eu achei gostoso assim fazer o estudo juntamente com o pastor Samuel na semana passada. É bom a gente interagir e a ideia é a gente fazer assim com outros colegas também, né? O pastor Henry já se colocou à disposição para a gente fazer em algum momento. A gente só precisa encontrar, eu não tenho ainda o mecanismo como fazer, ou a ferramenta como fazer, ele de casa e eu aqui, né? Eu ainda vou descobrir como fazer isso. O pastor Henry também pode me auxiliar para a gente ter esse momento assim de interação com outros colegas também, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Aguardamos vocês na sexta-feira pela manhã, às 9 horas, e também no domingo, às 9 horas, tá bom? Deus esteja no coração de cada um de vocês. Se tiver algum outro pedido aqui que eu não falei no estudo, eu lembro aqui particularmente depois nas minhas orações. Bom descanso, obrigado pela companhia de todos, tá? Fiquem com Jesus.